Olá, vamos continuar falando sobre o renascimento comercial e as transformações que estão ocorrendo nessa Europa medieval, né? Lembrando que nós podemos dizer que esse processo de transformação aconteceu a partir das cruzadas, se incrementou, né, com o progresso agrícola, né, com as novas tecnologias. E as cidades, então, o renascimento comercial leva ao renascimento urbano, né? Então, a atividade comercial, somada a outros elementos como o crescimento demográfico, propiciou a implementação das atividades urbanas na Europa, provocando o crescimento de pequenos núcleos já existentes e o surgimento de outros. Então, os mercadores, né, que eram, né, os comerciantes, eles iam de feudo em feudo, de castelo em castelo, as estradas eram precárias, havia ladrões. Então, por que não se fixar num lugar e que os senhores feudais, né, venham até as cidades, né? Que quem quer que venha até os comerciantes. Então, em geral cercada por muralhas que garantiam sua segurança, as cidades, né, renasceram, provocaram várias modificações na vida feudal. E aí pôs nelas, e aí começa a surgir então uma nova figura, né? Os artesãos, né? Estabeleceram-se dedicados ao mais diversos ofícios, o que deu início a um processo de especialização do trabalho distinto do rural. A figura do artesão já existia, né? Na antiguidade. No feudalismo, ele estava restrito aos feudos, né? A autossuficiência dos feudos. E agora esse artesão ele se muda para a cidade e, se separa do trabalho agrícola. E vai ter um mercado consumidor agora urbano, né? Então, o artesão ele ganha uma nova dinâmica, né? Uma especialização aí própria do renascimento comercial, o renascimento urbano. Observamos aqui uma cidade espanhola, Ávila, né? Cercada de muralhas. Lembrando que no caso da Espanha, nós tínhamos a Guerra da Reconquista, né? A luta contra os mouros. Com o crescimento do comércio, surgiram então as corporações de ofício. Então agora, nossa aula de hoje, né, a nossa novidade aí, as guildas. Né? Então, que eram associações compostas por artesãos que trabalhavam em uma mesma atividade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de Paris, né? A guilda dos padeiros, né? Dos carpinteiros. Né? Bem, as corporações controlavam a produção, a distribuição, a qualidade e o preço dos produtos específicos. Também estabeleciam um conjunto de normas e regras que os membros deveriam seguir. Então, repare que a gente está vendo as características das guildas, né? Zelavam pela qualidade e pelo padrão das mercadorias. Determinavam o salário dos trabalhadores, das oficinas. Controlavam os preços das mercadorias. E impediam a concorrência de outras cidades. Então, essas guildas, elas eram uma forma de se protegerem, né? De se organizarem também. Então, as guildas eram corporações profissionais de comerciantes e de artesãos. Na prática, em termos atuais, funcionavam como um misto de associação profissional, de sindicato, sociedade secreta e até cartel, né?
No cartel no sentido de controlar os preços do produto. Então, essas guildas, elas vão se estruturando, né, a partir desse renascimento comercial e urbano. Então aqui nós temos as características, né, de como que elas funcionavam. As regras que norteavam o trabalho desses artesãos eram muito rigorosas e deveriam ser cumpridas por todos. Tal fato acabava por inibir as inovações tecnológicas e o avanço das forças produtivas. As novidades, como sempre, eram vistas com desconfiança. Então, o que nós temos assim, né? É um período aonde não vai ter inovações tecnológicas devido, né, a essas regras rigorosas, né, que existiram. Então, vai existir as oficinas, mas não tem máquinas, né? É tudo artesão, é manual, artesanal, manual. Vamos lembrar que isso só vai ser quebrado mais para frente, né, com as grandes navegações, né, com a acumulação primitiva e depois a Revolução Industrial. Então, os artesãos passaram a se deslocar para as cidades medievais, onde tinham maior autonomia para organizar suas atividades. Então, se livravam do senhor feudal, né? Progressivamente, o trabalho artesanal foi incorporando um significativo número de pessoas e se organizou de forma mais complexa, surgindo então as chamadas oficinas, né? Então, essas oficinas vai ter o mestre, o jornaleiro, o aprendiz, uma coisa mais complexa para um mercado maior de consumidor. Mas, repito, lembrando, ainda não vai ter as máquinas ainda. Né? É artesanal, é manual. Aqui um exemplo dos padeiros, né? Uma atividade importante até hoje. Outro aspecto importante era que somente os membros da corporação na cidade poderiam fabricar e vender os produtos. Né? Então, vamos tentar dar um exemplo bobo. Se você fosse um sapateiro, aqui o exemplo ao lado, se você chegasse numa cidade, você só poderia exercer o seu ofício, vender seus produtos, com autorização daquela guilda, daquela corporação. Né? Então, os membros da corporação que descumprissem as regras poderia ser punido, até mesmo expulso da instituição. Então, havia todas as regras, né? Por isso que é uma espécie de sindicato, de associação. Né? Então, as corporações de ofício, ou guildas, eram associações que surgiram então, lá na Idade Média, a partir do século XII, renascimento comercial urbano, para regulamentar as profissões e o processo produtivo artesanal nas cidades. Então, aqui repetindo, né, fazendo uma espécie de conclusão, né, mas então essas corporações de ofício ou guildas, então a mesma coisa. Aqui os sapateiros, né, então aqui seria mais ou menos uma oficina de sapateiros. Não sei se já viram, né, alguém já viu. Antigamente tinha os sapatinhos de madeira, né, com vários tamanhos, 36, 38. Então, a partir desse sapatinho de madeira, se fazia um molde, né, depois se costurava, colava, enfim, né, montava o sapato. Então, tudo manual. Portanto, era bastante diferente da economia capitalista de hoje, né, em que a concorrência prevalece e cada empresa faz aquilo que quer ser o mais propício para o seu crescimento econômico, inclusive investindo maciçamente em novas técnicas de produção e administração. Então, naquela época, o contrário, né? Então, manter as tradições. As guildas eram cooperativas para cada ofício específico. Essas cooperativas, né, então, tinham seus próprios símbolos, bandeiras ou imagens de santos padroeiros
e todas possuíam um conjunto de leis que regulavam as suas atividades. Outra característica era o seu agrupamento em ruas específicas de cada vila ou cidade. A Rua dos Sapateiros, a Rua dos Ferreiros, a Rua dos Alfaiates. Né? E aqui um outro exemplo, os tintureiros, né? Que tingiam os tecidos, um trabalho penoso na época.